Vamos agora falar então sobre perguntas frequentes das pacientes. E a primeira pergunta que virtualmente todas as pacientes fazem é: por que eu fui ter, por que eu desenvolvi este câncer? E o que a gente sabe hoje em dia é que aproximadamente entre 5 e 10, 12% das pacientes têm o câncer como uma consequência de uma predisposição genética hereditária. Então, existe uma história familiar, geralmente nessas pacientes, de cânceres, seja de mama, seja de ovário, seja outros tipos de câncer. Mas os outros 88%, 90%, 95% das pacientes não têm a tal da predisposição genética hereditária. E nessas pacientes existem alguns fatores que aumentam o risco para que essas mulheres tenham desenvolvido o câncer, como, por exemplo, não ter tido gravidez, não ter amamentado, ter obesidade, ter usado muito tempo prolongado de anticoncepcional oral por mais de 10 anos ininterruptamente, exposição à radiação e assim por diante, fumar, excesso de álcool. Mas a realidade é que estes fatores todos são responsáveis por apenas uma pequena fração no aumento do risco de desenvolver câncer de mama e, portanto, para a grande maioria das pacientes, nós não sabemos até hoje qual a explicação para que esta paciente individual que está na nossa frente tenha desenvolvido o câncer. O que nós sim sabemos é que não foi nada que ela tenha feito de errado, tá? Inclusive a reposição hormonal, embora ela possa alimentar células malignas, estimular as células a se dividirem, não é a reposição hormonal que causa o câncer. A célula cancerosa, ela surgiu porque naquela célula ocorreu uma mutação genética, uma alteração molecular, alteração genética, que levou a essa célula a adquirir capacidades de célula maligna, de se dividir de maneira descontrolada, de adquirir a capacidade de se desprender desse conjunto de células e potencialmente entrar na circulação. Então, nós não temos a explicação ainda para a maioria dos cânceres, apenas uma pequena fração deles. E para aquelas mulheres que pertencem a famílias onde houve uma hereditariedade, essas mulheres também não fizeram absolutamente nada de errado e simplesmente era inevitável que elas tivessem este risco aumentado. Mas hoje, por sorte, a gente já tem estratégias de, em conhecendo uma predisposição genética hereditária, saber como rastrear de maneira um pouco mais intensiva e, eventualmente, fazer cirurgias redutoras de risco para reduzir o risco do desenvolvimento de um câncer.